Pessoal, vamos estar falando um pouquinho agora sobre ajustes de curvas, tá? Vamos falar um pouco sobre o método dos mínimos quadrados. Tá? O que é esse método dos mínimos quadrados? Normalmente nós empregamos esse método aí para obter valores intermediários, principalmente quando nós temos dados experimentais, que pode representar uma quantidade muito grande de informação. Tá? Ou como a gente fala, é uma nuvem muito grande de dados. E a gente tem uma preocupação especial com a tendência geral desses dados e não necessariamente descobrir uma equação que precisamente passe por cima deles, tá? Então a ideia do método dos mínimos quadrados é tentar minimizar essa discrepância entre os valores dados e os pontos de uma curva obtida através da soma, tá, dos seus quadrados, tá? Procurando minimizar aí os seus resíduos. Então, se a gente analisar um problema convencional, aí vamos imaginar que nós temos uma determinada nuvem de informações, tá? No caso aqui eu estou simbolizando apenas por 4 pontos, e eu quero aproximar esses pontos por uma reta. Tá? Então eu estou dando uma característica, por exemplo, para essa função minha, que ela vai ser expressa por y igual a ax mais b, por exemplo. E eu quero descobrir, então, quanto que vale esses coeficientes a e b que minimizam as distâncias entre a função escolhida e os pontos reais. Tá joia? Então, o método dos mínimos quadrados, o que eles buscam, na verdade, é estar minimizando, tá, essas distâncias que eu representei em vermelho. Então, se eu pegar e realizar uma somatória, tá, com i indo de 1 até o meu número de pontos, o que eu estou querendo buscar, na verdade, é que o y do ponto que eu conheço, que é o meu yi, menos uma função de xi arbitrária, que é uma função que eu escolho, ao quadrado, tenda a zero. Essa somatória tem que ser a menor possível. Tá? Nesse caso específico que eu estou desenvolvendo aqui como uma ilustração, tentando aproximar uma nuvem de dados através de uma equação do primeiro grau, eu teria, nesse caso aqui, ó, uma somatória com i indo de 1 até o meu número de pontos, onde eu vou desenvolver um yi menos a minha função, que é uma função do tipo a vezes xi mais b, tá? E isso aqui tudo elevado ao quadrado. Eu quero minimizar essa soma. Isso é método dos mínimos quadrados, tá ok? Eu descobri quanto vale esses coeficientes, no meu caso aqui um coeficiente a e um coeficiente b, que vai minimizar esses resíduos, que é a distância entre o valor real, tá, e o valor conhecido. Então aqui eu teria, vamos pegar aqui nessa situação, aqui eu conheceria o meu yi, e este ponto aqui representaria o meu a x do ponto i mais b. Tá? Quando eu faço um menos o outro, eu calculo essa distância, e ao quadrado, na verdade, tem o intuito aí de fazer com que o sinal, na verdade, não influencie nessa somatória. Tá joia? Então vamos desenvolver aí um exemplo, mostrando, por exemplo, como fazer uma aproximação de uma nuvem de pontos. Na verdade, se eu não me engano, o exemplo vai ser com 4 pontos, e eu vou aproximar por uma equação do primeiro grau. Quando a gente aproxima por uma equação do primeiro grau, o que nós estamos realizando, na verdade, nessa nuvem de pontos, é o que a gente reconhece como uma regressão linear. Mas é importante enfatizar que essa regressão ela não vai ser necessariamente linear. Eu posso aproximar pela função que eu bem entender. Mas diferente de uma interpolação polinomial, essa função não vai passar necessariamente por cima de todos os pontos, pode coincidir de passar por alguns, tá ok? E ela pode ser escolhida de forma arbitrária, ou seja, você pode olhar para essa nuvem de informações que você tem e escolher qual que é o aspecto da função que melhor se adapta àquele tipo de informação, se é uma função quadrática,
se é uma função exponencial, tá ok? Se é uma função logaritmo, enfim. Você tem uma liberdade muito grande para escolher o tipo de função para estar realizando essas aproximações. Vamos fazer então um exemplo, tá ok? Então vamos observar aí. Eu tenho uma determinada tabela com uma quantidade de informações, tá? Novamente, x e y podem ser quaisquer grandezas físicas, não precisam ser necessariamente x e y, tá ok? Podem ser parâmetros físicos reais, é o que faz sentido para a interpolação. Vou fazer um exemplo numérico simples, tá? Então, a primeira coisa que geralmente nós fazemos é pegar essa nuvem de dados e tentar visualizar qual é o tipo de comportamento que ela oferece, tá? Nesse caso aqui, olha, plotei esses pontos em um gráfico simples, utilizando uma ferramenta de plotagem básica, tá? Eu consigo observar que esses dados eles têm uma tendência muito grande a poder serem aproximados por uma reta. Eles estão praticamente quase que alinhados, tá ok? E o que eu quero fazer, então? Eu vou admitir, nesse caso aqui, já que eu fiz essa interpretação e eu vi que ele aparece muito com a reta, eu vou aproximar essas informações por uma função do tipo y igual a x mais b. Percebam que eu estou arbitrando o tipo de aproximação que eu quero fazer. Então, uma vez que eu estabeleci o tipo de função para fazer os ajustes, eu vou estar desenvolvendo, tá? Aquele problema onde eu vou ter um i variando de 1 até o número de pontos, tá? Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho um n igual a 4, que são 4 pontos, onde eu vou estar desenvolvendo o yi menos a minha função escolhida, que é a função a xi mais b. Esse valor aqui tem que ser ao quadrado. Tá? Então não tem muita dificuldade com relação a abrir. Isso aqui é uma somatória. Tá? E se você abrir essa somatória, então você vai ter y1 menos a x1 mais b. Tudo isso aqui ao quadrado, mais y2 menos a vezes x2 mais b ao quadrado, mais y3 menos a x3 mais b ao quadrado, e por fim o y4 menos a vezes o x4 mais b, tudo isso aqui ao quadrado. Tá? Esse é o desenvolvimento da minha somatória. Cabe a gente aqui colocar determinados valores. Tá? Então, se eu fizer a substituição, aqui eu tenho o y1, x1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Tá? Podemos fazer uma substituição simples. Nesse caso aqui, teríamos 2 menos a vezes 2 mais b ao quadrado, mais o y2 vale 11, o y2 vale 11, menos a vezes o x2, que vale 4, mais b ao quadrado, mais o y3, que vale 28, menos a vezes o x3, que vale 6, mais b, tudo isso aqui ao quadrado, e por fim, mais o y4, que vale 40, menos o a vezes o x4, que é 8, mais b, tudo isso aqui também elevado ao quadrado.
ok? Nesse estágio, o que é importante você fazer? Expandir e simplificar. Então, se você pegar essa função, tá? Se você pegar esse polinômio, tá? Vamos chamar ele de p de x, e expandir e simplificar, como você faz isso? Usa sua calculadora científica, gráfica, tá joia? Lança, respeitando os parênteses, colchetes, chaves e tudo mais, e usa as funções de expandir e simplificar para você ganhar um pouco de tempo com a resolução disso, tá? Se você expandir e simplificar, tá? Esse p de x aqui, essa funçãozinha, ela vai tomar a seguinte cara, né? Ela vai valer 120 a ao quadrado mais 40 a vezes b mais 4b ao quadrado menos 1072a menos 162b mais 2509. Tá? Essa é a minha função. Como o método já diz, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa função e minimizar ela em relação aos coeficientes desconhecidos. Tá? O que é minimizar uma função? É igualar a sua derivada em relação a um parâmetro igual a zero. Então, o que eu quero fazer é minimizar essa função em relação a A e minimizar essa função em relação a B. Então, a derivada p de x em relação a A, eu vou igualar ela a zero, e a derivada de p de x em relação a B, eu também vou estar igualando ela a zero. Tá? Se você desenvolver essas derivadas, tá? Derivando essa função em relação a A, você vai ficar com 240a, tá? Nesse caso aqui, mais 40b, tá? Isso aqui não tem A, menos 1072, isso aqui não tem A, isso aqui não tem A, some. Tá? Então, derivada em relação a A, igualada a zero. Minimizando esse polinômio em relação a B, tá? Fazendo a derivada dele em relação a B igualando a zero, vamos ter os seguintes valores, né? Vamos começar com os qual não tem B, não deriva, aqui tem B, então some o A, fica 40b, é isso? Fica só, ou some o B, fica 40a. 4b ao quadrado mais 8b. Não tem B, some, tem B menos 162. Não tem nada de A e B, também não vai ser derivado, igual a zero. Então temos aqui, ó, a derivada parcial em relação a A igual a zero e a parcial em relação a B igual a zero. Isso aqui são as condições de mínimo. Tá? Se você observar atentamente, tá? Eu tenho duas incógnitas para resolver meu problema. Eu preciso descobrir quem é esse A e quem que é esse B. Para descobrir essas duas incógnitas, eu preciso de duas equações. E eis que elas aparecem aqui embaixo para mim. Ó.
240A. Deixa eu melhorar a letra. Mais 40B é igual a 1072. Passando o 1000 para o lado de lá da igualdade. 40A mais 8B é igual a 162. Percebam que eu tenho um sisteminha aqui, ó, 2 por 2 para ser resolvido, tá? Nesse caso, o que faremos, tá? Resolvendo o sistema de equações lineares, tá? Resolvendo esse sisteminha, você consegue tirar aqui o A vai ser 6,55 e o B, tá ok? Vai ser menos 12,5, tá? Essa solução do sistema linear permite que você descubra a função do tipo y igual a ax mais b, que melhor se adapta àquela nuvem de pontos, tá? Nesse caso, a função vai ser um y igual a 6,55x menos 12,5. Essa, tá, é a função de aproximação para aquele meu problema. Tá ok? Essa aqui é a reta, ou a função da reta, que melhor se adapta a essa nuvem de pontos. Tá? Se eu quiser descobrir valores intermediários, tá? Por exemplo, qual que é o valor de y quando x for 3, é em cima dessa função, tá, que eu vou estar trabalhando. Tá? Tá, vou colocar por exemplo, se x for igual a 3, eu consigo ver que o y vale 6,55 vezes 3 menos 12,5. Ou seja, quando x for igual a 3, o meu y se aproxima pelo valor de 7,15. Tá? Então eu consigo buscar valores também intermediários, mas diferente de uma função polinomial, aqui eu estou escolhendo o tipo de função pela qual eu estou querendo fazer a aproximação. Nesse caso, eu estou fazendo uma regressão linear. Tá? Estou reduzindo esses pontos para uma reta que melhor se adapta a ele. Estou descobrindo qual que é o seu comportamento em relação à tendência. Tem uma maneira da gente quantificar também qual que é a qualidade desse ajuste, né? Como que eu faço para saber se essa função está sendo uma função boa para ajustar aquela nuvem de dados? Então temos um parâmetro denominado parâmetro R², tá? Que vai auxiliar a gente a averiguar se a nossa escolha em termos de função foi uma escolha boa ou não, tá, para essa nuvem de dados. Tá? Esse parâmetro R² ele é calculado da seguinte maneira. Uma somatória com i indo de 1 até a nuvem de pontos vai relacionar a distância da minha função f de xi até a média dos meus valores de i ao quadrado. Tá? E eu vou dividir essa correlação, tá,
com uma outra somatória que vai tomar por base, então, os valores de YI reais com essa mesma média de valores. Tá? Então, essa correlaçãozinha aqui, né? A proposta dela é que R quadrado ela tem a tendência a 1. Ou seja, quanto mais próximo de 1 esse valor estiver, melhor está sendo o ajuste dos meus dados em relação à função escolhida. Tá ok? Vamos ver isso então na tabela e vamos ver como é que essa função nossa ela vai se enquadrar em termos de qualidade para aquele tipo de função que a gente desenvolveu. Para auxiliar a gente no cálculo desse parâmetro R quadrado, eu repeti a tabela. Então, eu tenho aqui os valores de xi e de yi. E eu vou avaliar os f de xi, sabendo que meu f de xi ele é aquela função que a gente atribuiu, que a gente descobriu lá em cima, que é o 6,55x menos 12,5. Então, se eu colocar o x igual a 2 nessa função, eu tenho um f de x1 que seria de 0,6. Se eu colocar o 4 nessa função, eu teria 13,7. Se eu colocar o 6 nessa função, eu teria 26,8. E, evidentemente, se eu colocasse o 8 nesta função, eu teria ali 39,9. Tá? Quem que é o meu y barra? Y barra nada mais é do que a média do meu yi. Tá? Seria eu pegar 2, 11, 28 e 40, somar tudo e dividir por 4. Né? 2, 11, 28 e 40 somado e dividido por 4 me dá alguma coisa na casa de 20,25. Tá ok? Então, uma vez que eu tenho esses valores, eu consigo desenvolver esses parâmetros, né, de quem que seria meu R quadrado. Meu R quadrado vai ser 0,6 menos 20,25 ao quadrado mais 13,7 menos 20,25 ao quadrado mais 26,8 menos 20,25 ao quadrado mais, vou chegar um pouquinho para cá, os 39,9 menos os 20,25 também ao quadrado. Tá ok? Esse valor ele vai ser dividido pela somatória dos y e menos a sua média, que seria então 2 menos 20,25 ao quadrado mais 11 menos 20,25 ao quadrado mais 28 menos 20,25 ao quadrado mais 40 menos 20,25 ao quadrado, tá? Esse parâmetro ele chama R quadrado mesmo, tá? Você não precisa sumir com esse quadrado. E se você resolver ele, você vai ter um valor numérico de... Isso aí vai dar as quantidades de 858,05 e embaixo 858,05.
e 68,75, tá? Realizando essa divisão, chegamos a um R quadrado aí na casa de 0,9877, ou seja, tá? Muito próximo de 1, tá? Então isso aí quer dizer para mim que esse ajuste aqui foi um ajuste muito bom. Essa função ela se adaptou quase que perfeitamente às minhas nuvens, às nuvens de informações, à minha nuvem de dados, tá joia? Vou fazer um linkzinho agora e vou mostrar isso aqui para vocês na prática usando o software de planilha eletrônica, tá? Vou fazer esse mesmo problema lá no meu Excel, tá ok? Vamos mostrar, vamos fazer a linha de tendência e vamos puxar o R quadrado e vamos ver que tipo de informação que a gente vai ter lá. Abraços! Então, estou aqui com o Excelzinho aberto, tá joia? Vou fazer o gráfico rápido dessas informações, então eu tenho X e Y. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 para X, tá ok? Para Y, 2, 11, 28 e 40. Tá? Essas aqui são as informações daquela tabela. Vamos fazer um gráfico desses pontos. Tá? Vamos inserir. Aí tem o gráficos recomendados. Eu vou pegar aqui o gráfico de dispersão. Tá? Não quero título, não quero nada disso no meu gráfico aqui. Tá, João? Então dá pra gente ter uma ideia da cara desse gráfico. É nele que nós temos um interesse particular. Vamos deixar ele em destaque aqui. E como é que eu faço para ajustar uma curva aqui no Excel, né? Clico sobre a nuvem de pontos, botão direito, e eu vou lá e adiciono uma linha de tendência. Ele me dá algumas opções de ajuste, tá vendo? Eu posso escolher uma curva exponencial, linear, logarítmica, polinomial, escolher a ordem do meu polinômio, tá? Eu quero um polinômio de grau 3, tá ok? Ele vai lá e ajusta por um polinômio de grau 3. Tá? Lembrando que se eu tenho 4 pontos, um polinômio de grau 3 pega exatamente sobre cada um desses pontos, né, que foi a questão da interpolação. Potência, média móvel. O que é a parte interessante aqui? Né? O que nós temos valores interesse? Por exemplo, vou colocar aqui uma interpolação linear, que foi a que nós fizemos. Eu vou pedir para ele definir para mim, ó, me mostrar a equação no gráfico. Olha que bacana, né? A equação dessa função 6,55x menos 12,5, exatamente aquilo que nós fizemos, tá? E mais interessante do que isso, né? Eu posso ir lá e clicar, formatar a linha de tendência, e eu posso pedir para ele mostrar para mim o valor de R quadrado, 0,9877, exatamente o R quadrado que nós havíamos escolhido. Então, tá vendo? Se eu escolher uma função polinomial, ela não se ajusta bem aos dados. Eu tenho aqui a função, mas olha só meu R quadrado, ele ficou um pouco pior do que o primeiro, né? Se eu escolher uma função logarítmica, tá? Ele desenvolve para mim a função, mas o R quadrado não está tão bom. Se eu pegar uma função polinomial de grau 2, olha só, essa função polinomial de grau 2 teve um R quadrado inclusive melhor do que aquele que nós havíamos calculado. Tá joia? Botão direito, formatar. Perdão. Tá ok? Você pode ir lá e melhorar o polinômio. Por exemplo, colocar o polinômio de grau 4. Tá? Quando eu coloquei o polinômio de grau 4 para essa linha de tendência, o que acontece? A função passa exatamente por cima de todos os pontos. O que eu estou fazendo aqui é uma interpolação polinomial. Esse aqui é o polinômio interpolador. E pode ver como a função coincide com todos os pontos, o R quadrado é perfeito. Ele é 1. Tá?
Mas o foco aqui é na linear, que foi o que nós desenvolvemos lá, que vocês aprenderam aí como que faz e como é que ela funciona, tá joia? Então você não só aprendeu a fazer um ajuste de curvas, tá, em processos analíticos, como agora você também tem a competência para posteriormente analisar as curvas que você vier a fazer algum tipo de ajuste utilizando, por exemplo, um software como o Excel ou algum software de planilha eletrônica. Espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço.